Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Eu vou efetuar o agradecimento em nome do tribunal ao ministro Gilson Dipp e à professora Ana Paula Martinez, dando também as boas-vindas. O ministro, que é um amigo do tribunal, doutora Martinez, que nós estávamos conversando agora no café, e muito me impressionou o currículo. Até mencionei a doutora, se eu tivesse que estudar tanto quanto ela, eu estaria hoje com 100 anos, mais ou menos. E é tão nova e tão competente. Dar as boas-vindas e passar a palavra ao presidente, ao diretor da Escola Judiciária, Coronel Orlando Geraldi. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria, antes de ler o currículo do nosso palestrante, eu queria agradecer a atenção que eles tiveram para conosco, quando desde o convite que formulamos para a realização dessas palestras, prontamente aqueceram com o nosso convite. Então, eu queria agradecer tanto ao ministro quanto à professora por estar aqui hoje e nos brindarem com essas palestras. Agradecer também ao doutor Ulisses, que como coordenador da escola, muito se empenhou também para a realização desse evento. Muito obrigado, viu, Ulisses? E vou passar a leitura do currículo. Primeiramente, do ministro Gilson Dipp, foi vice-presidente e ministro do Superior Tribunal de Justiça de 98 a 2014, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, corregedor do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e coordenador-geral do Conselho da Justiça Federal. Foi presidente da Comissão da Reforma do Código Penal no Senado Federal e conselheiro da Comissão Nacional da Verdade. Foi considerado pela revista Época, em 2009, um dos 100 brasileiros mais influentes no país. Esse é lógico, um currículo sucinto do ministro. E também, como nós fizemos também com a professora Ana Paula Martinez, que senão ficaríamos aqui, ao invés de nos focarmos nas palestras, estaríamos somente lendo o currículo, né? Mas a professora Ana Paula Martinez, graduada pela USP, mestre em Direito por Harvard, mestre em Direito Internacional e doutora em Direito Penal pela USP, professora da pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, lecionou em Oxford, Colômbia, Harvard e USP, como professora convidada. Dirigiu o Departamento de Proteção e Defesa Econômica e a Secretaria Adjunta de Direito Econômico do Ministério da Justiça, dentre muitas outras atribuições e prêmios internacionais. Mais uma vez, eu reforço e agradeço a presença dos senhores aqui. Queria agradecer também a todos os presentes por comparecerem aqui ao nosso evento, especialmente os nossos magistrados aqui da casa, que hoje comparecem também, servidores, advogados, policiais militares e a todos os presentes. Muito obrigado, espero que aproveitem bastante. Então, passo a palavra ao ministro Gilson Dipp e, como convido o presidente também para nós descermos, deixarmos os senhores bastante à vontade aqui. Como eu já lhe disse, o nosso público tem dentre policiais militares, advogados e tudo, então o senhor e a professora fiquem bem à vontade na forma como querem conduzir as palestras. Muito obrigado, ministro, mais uma vez, e passo a palavra. Bom dia a todos. Presidente Silvio, o diretor da escola, Orlando, né? Orlando, minha querida Ana Paula, magistrados, advogados, policiais militares, servidores. Eu tenho uma grande satisfação de estar aqui pela primeira vez, mas não é a primeira vez que eu tenho tido contatos com a Justiça Militar. Tanto na Justiça Militar da União, quanto na Justiça Militar dos Estados.
em especial no momento em que se fazia um grande movimento para a extinção da justiça militar, tanto da União quanto dos Estados, num movimento que foi, eu diria assim, muito insinuante e de pouco conhecimento com as atividades e com a finalidade de cada ramo da justiça. E eu me lembrava que o Cassebe, não? Pereira me disse que é impossível chegar a 100 mil processos da Justiça Militar de São Paulo para o TJ, que já está congestionadíssimo, e esses processos não estarem prescritos num momento adequado, muito breve. Tanto a professora Ana quanto eu vamos falar sobre dois temas jurídicos. Eu já diria hoje que não é mais jurídico, são termos populares, conceitos que nós lemos todos os dias em jornais, rádios, televisão, e que mexe com toda a estrutura moral, ética, criminal de todo brasileiro. Um é a colaboração premiada, ou a delação premiada. E hoje vocês ouvem também muito do que seja o acordo de leniência. São institutos com a mesma origem, muito semelhantes, mas que cada um tem a sua peculiaridade. A delação premiada ou colaboração premiada está dentro de uma lei penal. A lei que define, tipifica crimes de organizações criminosas. O acordo de leniência está numa lei civil e administrativa que trata da responsabilidade civil e administrativa da pessoa jurídica em atos ilícitos praticados contra a administração pública. Ambos têm a mesma conotação, mas são direcionados para outros objetivos e os destinatários são diferentes. E por uma estranha coincidência, eu não diria tão estranha, professor, a lei das organizações criminosas e a lei anticorrupção, elas foram editadas com um dia de diferença. Talvez em função dos movimentos sociais do ano de 2013, movimentos hoje que ainda não são explicados, não são, digamos, devidamente conotados nas suas raízes, nas suas origens e nos seus objetivos. A delação premiada, ela já com outro nome, com outras conotações, com outra regulamentação, ela já se vê em várias leis penais anteriores. Vou citar apenas algumas. Lei dos crimes hediondos, lei de lavagem de dinheiro, lei de proteção às testemunhas, lei dos crimes tributários, não com a conotação que temos hoje, mas sempre com aquela perspectiva de que o réu que colaborar, né, que contar acontecimentos relativos à prática do crime, teria sua pena atenuada. A partir da Lei 12.850, que é de 2013, portanto, muito recente, o Instituto da Delação Premiada veio a ser regulamentado.
e traz todas as características que se tem hoje jurídicas em relação ao Instituto. A lei anticorrupção também, entre a que trata do processo administrativo de responsabilização das empresas, tem no seu bojo o acordo de leniência, que guarda correlação com a delação premiada. Mas o que me impressiona é que essas duas leis são leis que já vinham sendo debatidas no Congresso Nacional e são leis numa perspectiva nacional. São leis para serem aplicadas em todo o território nacional, no âmbito dos 3 poderes, incluindo toda a perspectiva de uma legislação. Acontece que, por azar ou por sorte, essas leis que não chegaram a ter ainda, ou não tinham ainda sua explicitude, sua aplicação no sistema judicial brasileiro, nem mesmo jurisprudência, nem mesmo decisões ou doutrinas suficientes, essas duas leis caíram de paraquedas em cima de um fato concreto, objetivo, e tomara que não se repita. Operação Lava Jato. E aí a distorção, as dúvidas, as perplexidades da aplicação de leis que nós não estávamos acostumados. Nós, que eu digo da magistratura, da advocacia, do Ministério Público, não tínhamos ainda o conhecimento pleno de sua efetividade, de sua aplicação, da sua movimentação. E essas leis vêm exatamente em cima de um fato concreto que foi a Operação Lava Jato. E aí me parece que várias das distorções da aplicação dessas leis se deram em função do fato concreto, sem que se pudesse antes ter digamos, vislumbrar com que atividade, com que profundidade essas leis seriam editadas também num complexo maior de uma legislação federal. Um segundo aspecto interessante é que tanto a colaboração premiada dentro da lei das organizações criminosas, quanto o acordo de leniência dentro de uma ação administrativa sancionatória, elas foram importadas de outros sistemas diferentes do sistema constitucional e legal brasileiro, sem as devidas adaptações e modificações constitucionais e legais. O que eu quero dizer com isso é que o nosso sistema jurídico brasileiro não estava apto a receber esses dois institutos, principalmente num momento crítico como foi a Lava Jato. Os nossos sistemas não eram propícios a receber esses institutos naquele momento e daquela forma. E aí, certamente, as discussões, as perplexidades, a má aplicação, os exageros, as dúvidas, a completa, digamos assim, insuficiência de doutrina, de decisões de jurisdição. Delação premiada agora que o Supremo Tribunal Federal está decidindo e delineando os seus caminhos, as suas rotas. E, para mim, o Supremo não está fazendo mais do que interpretar, aplicar a lei até nos seus dispositivos literais. Eu não compreendo como possa haver, em relação a uma lei clara, uma interpretação tão
digamos assim, complicada pelo Supremo Tribunal Federal. Foram em dois aspectos. Um, no julgamento de um habeas corpus em favor de um réu preso, um habeas corpus que levou 2 dias para ser julgado. E um dos culpados por isso fui eu, porque eu dei um parecer a um advogado sobre a validade da delação do então doleiro Alberto Youssef. E agora, recentemente, também com uma estridência muito grande, o problema de qual é a força da homologação judicial do acordo de colaboração premiada. Primeiro, colaboração premiada nada mais é, no âmbito penal, de um acordo, de um encontro de vontades, e eu não diria, como disse o Supremo, um negócio jurídico, porque é um acordo menor do que o negócio jurídico, onde as partes podem dispor plenamente das suas cláusulas, mas é um acordo entre a acusação e a defesa, sempre se pensando no princípio constitucional da presunção de inocência e da proteção constitucional que a Constituição dá às liberdades individuais. Podendo o colaborador que participou de ilícito fazer a sua ampla dissertação e dissecação dos fatos, sendo que, de outro lado, o Ministério Público ou a polícia também acordando, mas Ministério Público e polícia não pode acordar senão nos estritos limites que a lei lhe manda. O contrato, seja ela o acordo de âmbito penal, de âmbito um contrato com a administração pública está cingida àqueles atos. Só podem ser praticados atos que a lei assim o permite. Esse acordo, e estou falando aqui de uma maneira muito genérica, ele é feito pelo colaborador, o réu, acompanhado do seu defensor, com o Ministério Público e com a polícia. Estou falando com a polícia porque, efetivamente, a lei prevê que o acordo seja feito com o Ministério Público ou com a polícia. Se bem que o Ministério Público tenha se abocanhado de todos os poderes que a polícia poderia ter numa negociação. É claro que a lei refere que a negociação pela polícia fica dependendo da oitiva do Ministério Público. Mas o Ministério Público não tem o monopólio da celebração de acordo de delação premiada, nem sob aquele argumento de que ele é o titular da ação penal. Porque o acordo pode se dar numa fase embrionária, antes da investigação, antes do inquérito, naquela fase preliminar de sindicância, de averiguações. E a polícia teria, e tem, no meu modo de ver, toda a possibilidade de fazer o acordo, claro que com a participação do Ministério Público no sentido de anuência ou não, e isso ser levado à homologação judicial. Mas, enfim, no Brasil está sendo feita essa homologação exatamente pelo Ministério, essa negociação com o Ministério Público. A obrigação do réu, do colaborador, e isto é o momento de sua defesa, explicitar todos os fatos que conduzam à elucidação mais ampla do crime praticado. Ou seja, chegando a autores com posições mais elevadas, descrevendo a possível hierarquia, divisão de tarefas entre aqueles que praticaram o ilícito, mediante
a possibilidade de receberem benefícios na hora da aplicação da pena. O Ministério Público e as partes, elas fazem aquele concerto, aquele acordo entre eles, sem participação nenhuma do juiz. Antes da lei de 2013, e no caso Banestado, não sei se vocês lembram, que antecedeu a Lava Jato, o acordo, como não estava regrado, se baseou basicamente em outros tipos de legislação. Naquela época, o juiz participava ativamente do acordo. E quero dizer o seguinte, uma das pessoas que moldou, inclusive, o método de colaboração de colaboração premiada foi o juiz Sérgio Moro, porque nós não tínhamos lei naquela época. Caso Banestado, Doleiros, etc, etc. A diferença, o juiz participava ativamente do acordo, presidia o acordo. Com a lei, nós tivemos uma negociação puramente entre as partes, sem nenhuma interferência do judiciário. Apenas num determinado momento, esse acordo, que tem narrativa, que tem perspectivas de entregas de provas e indícios de provas, e ao mesmo tempo há uma proposta do Ministério Público para que se tenha aí um benefício a ser dado, e esse benefício pode ser desde o perdão judicial até a diminuição da pena em 2/3 ou substituindo-as por restritivas de direito, mediante certas condições. Este acordo, ele terá que ser homologado pelo juiz, seja o juiz de primeiro grau, seja, no caso, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, a lei, o acordo de colaboração premiada não era para estar sendo exercitado no Supremo Tribunal Federal. Foi o momento, com um foro privilegiado de alguns dos colaboradores, que a matéria subiu para o Supremo, que não tem a menor vocação para a instrução do processo criminal, não tem a menor vocação para a aplicação de métodos de obtenção de prova, principalmente esses métodos mais invasivos, como é a colaboração premiada, como é a infiltração de agente policial em organização criminosa, como é a ação controlada, que tanto se falou aqui no caso da JBS, como é o caso das interceptações telefônicas, telemáticas, etc, etc. Por isso essa perplexidade. O juiz instrutor, o juiz de primeiro grau, ele é afeito à instrução criminal. O Supremo não é. E faz pior do que faz o juiz. Bom, nesse momento da homologação, a lei refere que o juiz vai tão somente apreciar perfunctoriamente a regularidade, a legalidade e a voluntariedade do acordo. Eu tenho para mim que é quase que impossível se examinar numa homologação de acordo tão somente os aspectos formais. Há necessidade, sim, de uma olhada mais profunda sobre o acordo. O que não pode é o juiz se antecipar a um juízo de valor e não ficar contaminado pelo conteúdo do acordo celebrado. Uma vez que ele vai se manifestar em relação a isso, por ocasião da sentença final, da decisão final no processo, onde o juiz terá
ampla liberdade de rever os termos do acordo e verificar a sua eficácia. Ou seja, se o acordo, se as informações trazidas pelo colaborador foram realmente efetivas e puderam ser materializadas em algum tipo de prova. Delação premiada não é mais do que um meio de obtenção de elementos de prova. Palavra do colaborador não serve isoladamente para nada. Para uma sentença condenatória, eu diria, para, inclusive, o oferecimento da denúncia, que é o início da ação penal. E tenho minhas dúvidas se só a palavra do colaborador já seria o suficiente para promover uma sindicância ou um inquérito. Evidentemente que a colaboração premiada é um instrumento de grande valor, de grande eficácia na apuração de crimes graves, de crimes complexos, tanto que ele está inserido na lei de organizações criminosas, o que leva a crer ou a pensar de que pela sua inserção na lei de organização criminosa, a colaboração premiada só poderia ser efetivada dentro de crimes tipificados como de organização criminosa. Vejam que há um complexo de medidas, de dúvidas que podem surgir. No acordo inicial, é sempre feita a indicação dos indícios, da prova, de onde foi praticado o delito, conta bancária, o itinerário do dinheiro, etc, etc. E aí, se essa prova for eficaz, se for obtida, o juiz vai fazer a valoração, ou o tribunal, na sentença ou no acórdão. E o juiz não está vinculado aos termos do acordo. E vai verificar soberanamente se esse acordo foi eficaz. Porque ele não pode, ou ele não precisa dar, na prestação jurisdicional, os mesmos elementos que foram acordados pelas partes lá atrás. É claro que o juiz não vai, e nem o Ministério Público pode pleitear mais do que aquilo que já pleiteou. Agora, o juiz pode dar menos do que o Ministério Público tenha proposto. Eu me lembro, voltando para a fase da homologação, do acordo, em que eu nem sei se em determinados momentos se trata de um ato jurisdicional, ou se é um ato meramente administrativo praticado pelo juiz, porque ele pode se dar na fase do inquérito, da sindicância. O ministro Theory, e como está fazendo falta o ministro Theory no Supremo Tribunal Federal, não só pela sua capacidade, pela sua seriedade, como em função de conduzir a Operação Lava Jato. Theory foi meu colega e amigo desde 89, na fundação do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Pela sua tranquilidade, pela sua isenção. Mas, principalmente, essa chuva de acusações, de discursos exclusivos e pessoais de ministros do Supremo Tribunal Federal, um atacando o outro, cada um falando por si próprio, não sendo essa a palavra do tribunal. Com a Theory, não que ele se impusesse pela força ou pela dissuasão, ele era um sujeito calmo. Mas no momento em que Theory veio a faltar, nós estamos vendo, e eu me dou com vários deles, mas não posso deixar de citá-los, todo mundo dando entrevistas, manifestações, opiniões, decisões monocráticas de alta repercussão, quando deveria ser do colegiado, sem qualquer, digamos,
coerência em relação aos seus atos judiciais e seus atos políticos. Ministros jantando na casa de investigados, ou viajando com investigados, ou dando decisões monocráticas no fim da época de julgamento, um pouquinho antes do recesso. Isso é muito preocupante, porque está havendo uma politização da justiça e uma judicialização da política, inegavelmente. Mas teoria, na hora de homologar, e aí vocês veem que não é tão formal essa homologação, por duas ocasiões ele não concordou com a homologação. Uma delas previa, e eu não sei se foi de Paulo Roberto Costa, que o colaborador poderia desistir, abrir mão de ir ao judiciário. Teori não homologou, dizendo que a procura do judiciário era um direito indisponível, era um direito da parte. E uma outra homologação, ele, não me lembro qual era o assunto, ele determinou que o acordo voltasse à origem para ser adaptado, ou para ser, digamos, moldado à luz da legalidade, regularidade e voluntariedade. Então, não é um exame tão superficial. Tem uma outra questão, e não vou fazer uma junção lógica, porque é muita coisa e a doutora ainda quer falar. O que preocupa é o aspecto da voluntariedade. Também. Por mais que tenha o réu, que tenha o acusado, praticados crimes gravíssimos contra o interesse público, contra o erário, corrupção, prisões preventivas que se alongam através do tempo, mais de ano. Essa prisão preventiva, que tem requisitos próprios, prisão preventiva não é para o réu colaborar. Tem acontecido isso seguidamente. Ou não. Prisão preventiva é verificação se naquele momento é necessária a manutenção do réu pela ordem pública, pela ordem econômica, pela instrumentabilidade do processo, para que não haja obstrução de justiça e que tenha perigo de fuga ou ameaça às testemunhas. Um réu, um acusado, ficando mais de um ano preso, e a autoridade policial ou o Ministério Público não tem ainda, nesse período, obtido elementos mínimos de prova para acusá-lo, isso não tem a menor dúvida. É uma afronta, pelo menos, à voluntariedade. Não que a lei não permita. A lei permite que o réu seja colaborador, preso ou livre. Mas a prisão preventiva por prazo alongado, e nós temos visto isso, faz a colaboração e imediatamente é solto. Até porque a soltura imediata após a homologação ou a celebração do acordo não é um efeito previsto pela lei. Comentário agora de ordem, digamos, atual. Homologação do acordo de colaboração premiada com a JBS. Ontem ainda vi o Procurador-Geral da República dando as mesmas explicações lá em Washington, num evento, daquela que deu aqui. A verificação da eficácia da delação
e da legalidade dos seus termos se dá, como eu disse, pela sentença condenatória ou pelo acórdão condenatório, onde o juiz dará a palavra final sobre os termos do acordo e verificar se a sua eficácia foi aquela prevista. Porque se não foi a prevista, pode haver sim modificações nos termos do acordo. Na delação da JBS, o que houve? O Ministério Público, com os dirigentes da JBS, proporcionou-lhes a imunidade judicial. Ou seja, o Ministério Público deixou de oferecer a denúncia e prosseguir com seus termos em troca de informações. É certo que a lei da colaboração premiada refere que o Ministério Público, não me lembro se é o artigo 4º, parágrafos, enfim, poderá não denunciar o réu. O que acontece para mim neste tipo de imunidade? A pergunta sempre, ou a resposta que é dada é que as informações foram tão impactantes, de crimes que envolviam tantas autoridades, inclusive o presidente da República. Crimes que estavam sendo cometidos neste momento, e não crimes pretéritos. E que a parte colaboradora não se disporia a entregar a colaboração se não tivesse a imunidade judicial. Ora, aí há uma imposição do colaborador à autoridade pública, ao Ministério Público. Poderia o Ministério Público ter feito um acordo nesse sentido? Ele foi homologado pelo ministro Fachin, o acordo, sem atentar, até porque é um juízo meramente formal. Mas e o princípio da indisponibilidade da ação penal pública atribuído institucionalmente ao Ministério Público, artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal? Pode o Ministério Público abrir mão daquilo que lhe é mais efetivo, que é a obrigatoriedade da promoção da ação penal pública ao saber da prática de crimes, sem uma reforma constitucional? É um assunto a ser meditado. Eu vim pensar nisso há pouco tempo, porque esse é um dever indeclinável do Ministério Público. Pode o Ministério Público, frente ao princípio da obrigatoriedade, ele pode, numa investigação, não encontrar elementos suficientes para propor a ação penal. E aí sim pode-lhe caber o pedido de arquivamento. Mas no momento em que numa delação, numa colaboração premiada, que se pressupõe que o colaborador confessa crimes e crimes graves praticados por ele mesmo, além das demais autoridades corrompidas, ele toma conhecimento de crime. E ao tomar conhecimento da existência de crime, deixa de oferecer a denúncia? Não vai faltar quem vá alegar muito em breve a inconstitucionalidade do artigo que diz que o Ministério Público poderá, no caso de colaboração premiada, não denunciar o réu. E vejam bem, como a eficácia da colaboração, os contornos da colaboração só vão se dar no processo, na sentença e no acórdão,
Como é que esse termo de colaboração premiada realizada aqui com a JBS, em que momento ela será aferida quanto à sua eficácia perante o juiz, perante o judiciário, nos termos da lei? Nunca! Porque não há ação penal, não há denúncia. O juiz não terá mais acesso a essas provas. E, por outro lado, o ministro que homologou a delação premiada não poderia deixar de fazê-lo, porque não lhe cabe fazer o exame formal. Até porque o juiz, mesmo que não concordasse com essa cláusula, não tinha como obrigar o Ministério Público a denunciar. A autonomia de propor ação penal pública é do Ministério Público. E o juiz não poderia. Poderia não homologar o acordo, mas não poderia dizer: não, é preciso aqui que haja a propositura da ação. Vejam, são coisas que estão acontecendo hoje, que o Supremo está se manifestando de forma dúbia. Dúbia não no mau sentido, dúbia porque os acontecimentos, os fatos jurídicos, a interpretação é muito recente. Eu mesmo não tinha falado sobre isso até hoje. Há uma semana que eu comecei a pensar nesses fatos. Tira agora a lei das organizações criminosas e vamos para a lei anticorrupção. A lei anticorrupção visa, ela se baseou na lei do CAD, na lei de licitações, e já era objeto de tratados internacionais celebrados pelo Brasil, e na tentativa e na demonstração que era preciso, sim, a punição de pessoas jurídicas de direito privado. Na maioria, empresas, não necessariamente só empresas, que deveriam ser responsabilizadas pelos atos ilícitos praticados contra a administração pública. E, nesse sentido, por força de acordos internacionais, a responsabilidade da pessoa jurídica é objetiva, ou seja, é aquela que independe de culpa ou dolo. A pessoa física que praticou esses mesmos atos também poderá ser punida pela lei anticorrupção, mas sob a ótica da apreciação da existência do dolo ou da culpa, ou seja, da intenção e do conhecimento da prática de crime. Nós não tivemos a responsabilidade objetiva. Primeiro, por que a lei foi administrativa e civil? Porque o nosso sistema penal brasileiro não admite ainda a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Porque responsabilidade penal pressupõe culpa ou dolo, pelos princípios gerais do direito penal. Então teria, para fugir desse empecilho que a lei coloca em relação à responsabilidade da pessoa física, da pessoa jurídica, tinha que se afastar a responsabilidade penal e colocar a responsabilidade civil e administrativa. Com as mesmas infrações, as infrações contidas na lei anticorrupção, ditas como ilícitos civis ou administrativos, todas essas infrações correspondem a um tipo penal pré-existente, com modificações semânticas. E isso também causou um transtorno.
E esse transtorno vem desde o momento da elaboração da lei. No anteprojeto enviado ao Congresso Nacional para a aprovação da lei anticorrupção, que já havia sendo discutido há 4 anos, o então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na sua mensagem legislativa, na sua mensagem ao Congresso Nacional, diz, mais ou menos com esses termos, que o Brasil precisava estar inserido na modernidade, inserido no cumprimento dos tratados e convenções internacionais a que ele tinha se obrigado. O Brasil teria que ter a responsabilidade das empresas por atos ilícitos praticados contra a administração pública. O Brasil tinha que ter uma lei com eficácia no combate à corrupção e suborno. Quando o projeto veio para a Câmara dos Deputados, relator, deputado Carlos Zaratini, aqui de São Paulo, na sua mensagem, na sua exposição de motivos, mais ou menos a mesma lógica. O Brasil necessita de uma lei moderna, responsabilizando a pessoa jurídica por crimes praticados contra a administração, para evitar o suborno, para diminuir a corrupção. Vai para o Senado. Exposição de motivos do senador Ricardo Ferraz. Mesma linha. O Brasil precisa de instrumentos eficazes para combater o suborno e a corrupção. Pois bem, é editada a lei anticorrupção. E se qualquer de vocês, inclusive a professora, encontrarem em qualquer artigo da lei anticorrupção, em qualquer inciso, ou em qualquer parágrafo da lei, a palavra suborno ou corrupção, eu pago o cafezinho aqui na saída. Por quê? Porque suborno e corrupção são tipos penais. E a lei não poderia ter teor penal porque responsabiliza objetivamente a empresa, sem culpa ou dolo, que não se coaduna com os princípios do direito penal. Então veio aqui uma espécie de monstrengo jurídico que só o judiciário vai dirimir uma série de controvérsias, não que a lei não fosse essencial e boa, mas a última palavra sobre vários desses aspectos, digamos, controversos da lei vai ser resolvida pelo judiciário. Então é uma lei que tem cheiro, que tem cor de direito penal, ela é transmudada no nosso sistema para uma lei administrativa ou civil. Não aplicando pena penal, mas aplicando sanções, digamos, sanções administrativas e civis, como é chamado o direito sancionador. Aí toda também, digamos, é o início de todas as dúvidas que nós vamos ter com a lei anticorrupção. No seu procedimento, constatado um ilícito praticado contra a administração pública ou estrangeira, a apuração desses ilícitos se dá pela própria autoridade administrativa lesada, ou seja, pelo ente público que sofreu o prejuízo, que sofreu o ilícito. Isso através de um processo administrativo de responsabilização
que guarda mais ou menos a conotação com o processo administrativo disciplinar, que todos nós conhecemos, e, consequentemente, nesse processo administrativo, mesmo tendo a responsabilidade objetiva da empresa, ela pode exercer e deve exercer, e constitucionalmente é obrigado a serem, digamos, visualizados a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. Porque a empresa poderá se defender dizendo que não tinha conhecimento, ou enfim, que aquele caso não, por exemplo, não aparentasse uma responsabilidade objetiva. Esse processo aplica penas, multas altíssimas. Quando foi regulamentada a lei, essas penas diminuíram um pouco. E é a obrigação de ressarcir integralmente o dano. Ou seja, não basta a multa, é preciso que haja, a palavras da lei, a integral recuperação do dano causado. Podendo, entre várias penalidades, muitas delas tendo que ser obtidas judicialmente, a declaração de inidoneidade das empresas. Todas essas empresas que estão aí buscando acordos de leniência, todas, não é por arrependimento, não é por poderem funcionar, poderem manter empregos, todas elas têm o interesse de que não sejam impedidas de contratar com o poder público, através de empréstimos, subsídios, subvenções, etc., etc. O que mostra a distorção de que o poder público no Brasil tem um poder grandioso, porque certas empresas com algum tamanho dependem exclusivamente, ou tão somente, ou quase tão somente, da administração pública, de contratos com a administração pública. A lei prevê, nesse tipo de procedimento, de processo de responsabilização, o acordo de leniência, que é o momento em que a empresa, antes, durante o processo ou mesmo depois, verifica que a sua posição está fragilizada e propõe uma colaboração com a administração pública, se propondo, primeiro, a esclarecer os ilícitos praticados, a presteza de apresentar documentos e provas e a indicação de outros coautores, copartícipes do ato ilícito. Com isso, nós chegamos, o regulamento referiu, olha, essa lei é para ser aplicada pelos estados, municípios, União, os três poderes, legislativo, judiciário, executivo. E nós temos focados aqui na Lava Jato. O dia que houver a depuração da Lava Jato e a lei puder ser aplicada nos moldes que uma lei deve ser feita para ver o relacionamento jurídico, ético entre o poder público e o particular, nós teremos aí uma visualização, uma interpretação correta. No acordo de leniência de ato praticado contra a administração pública federal, quem deve negociar o acordo de leniência, e esse não tem homologação judicial, hein? Quem deve negociar o acordo de leniência é a Controladoria Geral da União. Hoje, Ministério da Transparência, Corregedoria, etc. Apenas mudou o nome. Pois bem,
teve início, e a doutora sabe, uma série de tratativas de acordo com o órgão competente para tal, que era a CGU. Porque o que a lei prevê, a lei anticorrupção, prevê penalidades graves à empresa, prevê multas, prevê ressarcimento dos danos, mas a lei não quer e não diz que decreta a pena de morte das empresas. Por uma série de fatores econômicos, de empregos sociais, etc., etc. Quando esses acordos previstos na lei começaram a ser realizados há coisa de 2 anos e pouco, e chamaram a atenção da sociedade, da mídia, da população, dos órgãos envolvidos, todo mundo, vou usar uma expressão aqui, todo mundo quis tirar uma casquinha do acordo de leniência. O Ministério Público entrou e disse, bem, não basta o acordo de leniência com a CGU, porque só o Ministério Público, que investigou os crimes, sabe o tamanho do rombo, sabe do prejuízo efetuado, sabe do desvio do dinheiro público. O Ministério Público já tem a colaboração premiada, o Ministério Público já tem legalmente e constitucionalmente ação de improbidade, etc., etc., para exercer os seus legítimos poderes, que não um acordo de leniência. Aliás, para o Ministério Público participar de um acordo de leniência, eu acho que tem que ser mudada a lei complementar, a lei orgânica do Ministério Público, que não prevê essa atuação. E a lei ordinária é inferior à lei complementar. Mas não satisfeitos com isso, o Tribunal de Contas da União também resolveu interferir. O Tribunal de Contas, dito por um ministro, dormiu durante a elaboração da lei, que não lhe contempla, e no início de 2014 promove uma instrução normativa para dizer, esponte sua, nenhum acordo de leniência será firmado sem que o TCU acompanhe desde os seus primórdios o acordo. Porque só o TCU sabe avaliar o dano causado à administração pública, ao dinheiro público. Ora, o TCU, ele já tem a qualquer momento, por função constitucional, a sua ação de tomada de contas. Não precisa estar na lei. O TCU poderá sempre, se for o acordo de leniência insatisfatório, ele poderá, evidentemente, verificar se, sob o aspecto da sua rubrica de tomadas de contas, isso causar ou não causar um prejuízo maior. Por isso que eu disse há muito tempo, ainda quando era juiz, se eu fosse advogado, eu não faria acordo de leniência. Por quê? Porque a lei permite que se faça o acordo de leniência com a administração pública, mas não contempla, como uma lei administrativa, o Ministério Público, que a todo momento poderá propor ação penal contra os diretores, ou ação de probidade contra a empresa. O TCU sempre estará de olho na efetividade do dinheiro público lesado. A Receita Federal estará sempre aberta para cobrar os tributos devidos. E a própria administração, através da AGU, pode querer uma reparação maior. Mas isso não quer dizer que agora, com a lei, nesse sentido, todos esses atores venham ao acordo de leniência, tornando o palco pequeno. Há muito ator para pouco espaço. E
o que acontece? Nenhum acordo de leniência terminou. Li agora ontem ou anteontem que havia sido celebrado um acordo de leniência com a UTC no âmbito próprio que é da CGU. Houve uma medida provisória que não foi adiante porque ela caducou, em que se botava no acordo de leniência o TCU, o Ministério Público e a CGU. É uma salada de frutas que nenhum dos órgãos institucionais brasileiros conseguem ter uma alternativa. O ego dessas instituições é maior do que o interesse público. E tem acordos. Eu sei de acordos de empresa que eu atendi, que acertou com a CGU o valor da reparação do dano, da multa, dos benefícios que recebeu da não declaração de inidoneidade, etc., etc., que quando estava quase firmado o acordo, a CGU diz: olha, agora os senhores vão lá a Curitiba falar com a Força-Tarefa. Força-tarefa de quê? Do Ministério Público, de juiz de promotor de primeiro grau, atuando em Curitiba, vai dar força? Ou vai ser o elemento que vai dizer se pode ou não pode a administração pública federal, por seu órgão competente pela lei, de fazer um acordo? Isso demonstra a fraqueza, a tibiez, o medo do Executivo em tomar decisões isoladas, em função da Lava Jato. E quando o Ministério Público ainda concorda, nas poucas vezes, a Câmara recursal aqui da Procuradoria-Geral da República disse: não, não é esse valor, não. O valor é maior. E o TCU começa a ameaçar. Agora parece que está tendo um entendimento com o Ministério Público para excluindo a CGU, para que ambos possam atuar em conjunto. Ora, isso é um descalabro na aplicação da lei, é um desserviço prestado à sociedade, é um desserviço prestado à eficácia da lei, que tenha ela ou não seus defeitos, mas deve ser aplicada, e não está sendo aplicada exatamente porque as vaidades, o poder, a competência que cada órgão se atribui está inviabilizando um objetivo da lei, que é a empresa fazer o acordo, pagar o que deve e voltar a funcionar menor, sem os dirigentes anteriores, etc., etc. Então, eu estou trazendo essas questões mais, para mim, chocantes. A doutora Ana certamente vai falar num tom muito mais didático sobre as leis, mas eu quero mostrar a minha preocupação. E mais ainda, despertar em vocês esses fatores provocativos, para que a gente possa entender o momento que está se passando. O descalabro da fraqueza das instituições. Até lembrando, TCU nada mais é que um braço do Congresso Nacional. O TCU se arvora como tribunal. Só porque conseguiram na Constituição que os membros do tribunal teriam o nome de ministros e teriam as mesmas prerrogativas do Superior Tribunal de Justiça. Mas o TCU é um mero tribunal administrativo, sujeito ainda ao controle pela Câmara dos Deputados. E se arvora também nesse sentido de tentar ser o órgão fiel da fiscalização de todos os acontecimentos que dizem respeito ao emprego de verbas públicas. Enfim, tudo isso certamente será canalizado para uma solução.
Agora, não acredito que essas soluções venham da administração, podem vir do legislativo, eventualmente, não acredito, face à fraqueza, tibiez do legislativo. Me parece que todas essas questões que eu coloquei aqui, tanto quanto a colaboração premiada, quanto a lei anticorrupção e o acordo de leniência, só serão dirimidas em algum tempo pelo próprio Poder Judiciário. Tal é o emaranhado de leis que não são próprias do nosso sistema constitucional e institucional e que caíram de paraquedas no nosso sistema, sem que haja ou tenha havido uma adaptação constitucional e legal. Era isso que eu queria deixar como agente provocador para todos vocês. Muito obrigado. Bom dia a todos. Para mim é uma honra poder falar depois do ministro. Não sei se me sobrou muito para comentar. Acho que todos os aspectos mais interessantes dessa discussão de delação premiada foram trazidas pelo ministro, mas minha ideia aqui é trazer um pouco da experiência que eu tive no Ministério da Justiça, 2007 a 2010, negociando acordos de leniência no âmbito do CAD. Então, a ideia do acordo de leniência que foi transplantado para a lei anticorrupção vem da experiência do CAD, inclusive a expressão acordo de leniência é típica do ambiente concorrencial. Em outros lugares do mundo, não é nem essa expressão que se usa, e, aliás, quando estava a lei sendo redigida, a gente ajudou um pouco na redação da lei, claro, uma coxa de retalhos, com contribuição de muita gente. As sanções são mais ou menos as mesmas que a gente vê na lei do CAD, e a gente brigou para que o nome não fosse acordo de leniência, para não dar confusão com o programa do CAD. Enfim, a gente acabou perdendo essa briga. Mas a experiência lá, o que a gente percebeu é muito importante dar previsibilidade para o processo de negociação, e é importante que a autoridade entenda, como o ministro colocou, que a delação é um meio de prova. E que, eventualmente, sem aquela delação, não seria possível, que essa é toda a lógica de programas de delação premiada, não seria possível punir aquela conduta. Então, por mais que, muitas vezes, e aí sem querer discutir o caso concreto, mas possa vir um sentimento de injustiça, porque como é que você está dando imunidade ou reduzindo sanções para alguém que cometeu tantos crimes? Por outro lado, como se tem que pensar mas se não fosse por essa colaboração, seria possível punir o crime de alguma forma? E é um pouco essa reflexão que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Eu passo... Tá. Quando o programa de leniência do CAD foi lançado, e aqui foi por meio de uma alteração legislativa em 2002. Então, todas essas discussões, a lei de 2013, vamos pensar que isso é muito mais antigo, e como o ministro falou, em termos das pessoas físicas, na parte penal, está espalhado em várias leis. Mas, para a pessoa jurídica, na lei do CAD, foi inserido por uma reforma legislativa em 2002, o primeiro acordo foi assinado em 2003. E logo no comecinho, aliás, um ex-ministro da Justiça deu uma de leniência de macaquice americana. Falou, ninguém vai assinar um acordo de leniência, uma macaquice americana, está importando algo que não tem a ver com o nosso sistema jurídico. E tem essa barreira cultural foi muito difícil de ser superada. Eu acho que a gente ainda está nesse processo, né? Então, algumas frases aí, não respeito o delator, que é, enfim, a presidente Dilma, em 2015, no calor ali daquelas manifestações pró-impeachment. O ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, é o Estado se vale do delator, do covarde, para querer condenar os outros. É o Estado antiético, alimenta a delação, até criminoso tem de ter a sua dignidade. A desembargadora Alda Bastos, um processo, aliás, nosso do CAD, a gente fez uma busca e apreensão para um cartel de geradores de energia, provas apreendidas, material apreendido no Ministério da Justiça, a empresa entrou com recurso perante o TRF aqui da 3ª Região, e ela manda devolver o material apreendido. E a gente vai no desespero, porque uma vez que você
devolve o material apreendido, ainda que venha uma decisão posterior reintegrando aquele material, o material já vai ter, alguém já jogou ele na água, já bateu 30 vezes o HD, você não consegue ler mais, então a gente ficou realmente desesperado de não permitir aquela devolução do material. Por meio de uma suspensão de segurança no STJ, a ministra Eliana Calmon, a gente conseguiu reverter a decisão. Mas era um pouco essa lógica da presidente Dilma, do ex-ministro da Justiça Miguel Reale, que não recepciona o acordo de leniência, porque a delação é eticamente condenável, o partícipe da conduta tem moral questionável e não pode ser tido, não pode servir como prova. E esse estigma do delator é muito antigo, né? Então, enfim, desde Judas, o Sarney teve um artigo em 2005, na Folha de São Paulo, que ele colocava o beijo de Judas, já questionando a delação lá atrás. O nono círculo do inferno de Dante tem os delatores. Então, é assim, o último círculo do inferno são os delatores. E aqui, claro, como você classifica o delator aqui? São mais delatores de relações familiares, traidores da nação, e não necessariamente o tipo de traição que a gente vê em acordos de organizações criminosas. X9, né? Tem várias expressões para identificar delatores. X9, para aqueles que se lembram, no Carandiru, um dos pavilhões, o pavilhão que ficava separado para estupradores e delatores era o X9, daí veio a expressão X9 para identificar delatores. E qual que é o outro lado disso? É enxergar, na verdade, um valor na delação, né? E, aliás, assim foi que o governo japonês conseguiu seduzir os seus empresários locais, a comunidade local, a fazer delação, a passar a percepção de que é a coisa certa a fazer. Então, você tem um valor com a sua pátria. Claro, você errou, mas também quem não erra. Eu estou te dando a oportunidade de virar a página, venha fazer o que é certo para o seu país, ajude a combater o crime. Um pouco nessa lógica que a gente vê declarações e decisões do juiz Sérgio Moro. Às vezes, as únicas pessoas que podem servir como testemunhas são os próprios criminosos. É uma traição, claro, mas dentro da própria organização criminosa. Você não está traindo a Inconfidência Mineira, não está traindo a Resistência Francesa. Nada há de amoral ou ilegal no Instituto da Delação. Enfim, isso é uma decisão do TRF da 2ª Região. Então, é um pouco esse outro lado da delação que é visto como um instrumento de prova, como algo que vai fazer, que vai permitir a condenação de um crime ou de um ilícito administrativo. 90% dos valores recolhidos nos Estados Unidos em crime de colarinho branco são por meio de acordo de delação premiada. O CAD, até os acordos serem firmados, então o CAD que trata de cartel, de crimes econômicos, de ilícitos econômicos, até os acordos serem firmados e valores passarem a ser recolhidos para os cofres públicos, condenava muitas empresas, recolhia zero. Aliás, a primeira condenação do CAD, como a condenação do cartel do aço de 99, ainda está em discussão no STJ. Zero. Recentemente, por conta dos acordos de delação, ano passado o CAD recolheu para o Fundo de Direitos Difusos 800 milhões de reais. E isso a gente também vê, no caso da Lava Jato, claro que virou sinônimo de colaboração premiada, valores muito expressivos sendo recolhidos aos cofres públicos. Então, é trazer efetividade também para a ação persecutória do Estado. Um pouco da falácia da narrativa, né? Então, isso aqui foi a capa da Time de 2002, e tem a ver com essa leitura de colaboradores ou de delatores. Então, eles são traidores ou são heróis nacionais? E na capa de pessoas do ano de 2002, essas 3 mulheres, cada uma delatou um esquema, uma na Enron, outra na WorldCom, então ilícitos no campo de mercado de capitais, e outra da FBI. Então, delataram ilícitos dentro das suas próprias organizações e foram reconhecidas como heroínas nos Estados Unidos. Aqui exemplos de como ilícitos, aqui no caso cartéis, causam danos
e como é importante contar com a colaboração de alguém de dentro para poder desmantelar uma atividade criminosa. Então, por exemplo, o cartel das vitaminas, né? Hoje a gente está habituado a ir na farmácia e comprar vitamina C, tem 10, 15 opções de vitamina C para comprar. Até a década de 90, e alguns de vocês talvez tenham essa lembrança clara na memória, a gente ia no Brasil comprar vitamina e era Roche, era Redoxon. Só tinha essa vitamina para a gente comprar de vitamina C. Por quê? Porque as fabricantes de vitaminas faziam um acordo mundial que dividiam o mundo por regiões e vitaminas. Vitamina A no Brasil, quem ia vender era Aventis, vitamina C, quem ia vender era Roche e assim por diante. Um dos participantes da conduta, uma pessoa física, fez o acordo de delação, trouxe elementos de prova, permitiu o começo da investigação pelo Departamento de Justiça norte-americano e permitiu a condenação desse cartel e por aí vai, né? Tem vários outros exemplos de sucesso de delação premiada. Então, esse gênero delação premiada e acordo de colaboração premiada, acordo de leniência, são espécies desse gênero, são muito importantes nessas situações de máfia, né? que tem uma relação de confiança entre seus participantes, é muito difícil identificar smoking guns, né? Provas que permitam a comprovação do crime sem a participação de um agente que conheça o sistema por dentro. Então, o ministro comentou muito do acordo de colaboração premiada ser voltado para a pessoa física, o acordo de leniência da lei anticorrupção ser voltado para a pessoa jurídica, que eventualmente pode ter um conflito entre essas duas pessoas, pessoa física e pessoa jurídica. Às vezes esse conflito até é maior em sistemas como nos Estados Unidos, que tem incentivos econômicos para delação. Então, em ilícitos de mercado de capitais, a SEC reserva um valor do que eles conseguiram recobrar de multas, um percentual daquele valor vai para aquele que possibilitou a investigação, vai para o delator. E claro que aí entra toda uma história de incentivos. Se, por exemplo, se o seu empregado não mandou o currículo para trabalhar naquela empresa, para ficar lá indo atrás de pelo de ovo, construir um caso e ganhar dinheiro com isso. E a importância a capa de um livro, Roche versus Adams. Roche é o caso do cartel das vitaminas. Stanley Adams, foi a pessoa física que delatou esse cartel das vitaminas, eu comentei para vocês. É uma história triste até e ilustra a importância da confidencialidade e do compromisso que a autoridade precisa ter com o delator. Então, esse senhor, ele reuniu provas do cartel das vitaminas e comunicou à Comissão Europeia, que é o órgão da União Europeia que faz investigações contra pessoas físicas para os ilícitos comunitários. Bom, a Comissão Europeia se comprometeu com sigilo, mas se descuidou e compartilhou com a empresa investigada documentos que traziam a identidade desse Stanley Adams. Bom, esse senhor é um suíço, a empresa, com base na legislação suíça, entrou com uma ação penal contra ele por quebra de sigilo dos documentos da empresa, etc. Fizeram uma busca e apreensão na casa do sujeito, mandado de prisão, etc. Nisso, a mulher, esposa, né, no momento da prisão, um policial vira e fala para a esposa: olha, seu marido está diante de pelo menos 20 anos de prisão. A mulher cometeu suicídio. No final, o sujeito ficou preso 6 meses só. Entrou com pedido de indenização perante a justiça comunitária. Muitos anos depois, ganhou até uma indenização. Mas como a vida de delatores pode ser realmente afetada, né, querendo fazer o bem. Nesse caso, inclusive, ele nem participava da conduta, ele era um típico whistleblower mesmo. Ele, por alguma outra razão, claro, delatores sempre têm motivações, né? Acho que o principal risco é ex-funcionário, ex-mulher, ex-marido, né? Sempre tem alguma motivação para alguém querer trazer alguma história. Não necessariamente ela participou da história, mas tem alguma agenda por trás. Nesse caso, claro, o sujeito também estava querendo alguma indenização da empresa, não conseguia e decidiu trazer a história que acabou
tendo efeitos muito significativos na vida dele. Mas essa história é muito para ilustrar a importância de se comprometer com as condições do acordo, com o sigilo, etc., uma vez firmado o acordo. Só que exemplos de casos desse sistema norte-americano, que inclusive está sendo discutido no legislativo, desse sistema de incentivos para delatores, incentivos financeiros de dar percentual dos valores recolhidos em decorrência de uma delação para o próprio delator. E são valores super significativos. Então, muitos no sistema, na indústria farmacêutica, no setor bancário, valores que vão para uma única pessoa física, 300 milhões de dólares. Por quê? Por conta e aí, de novo, talvez a gente entre naquela discussão de JBS, mas é justo ou não? O sujeito só trouxe a história e ganhou 300 milhões de dólares. Mas a lógica do sistema americano é, se não fosse por aquela história que ele trouxe, eu não poderia ter recolhido 2 bilhões de dólares. Então, claro, parece muito, mas, por outro lado, ausente esse incentivo, talvez eu nunca poderia ter descoberto aquela conduta e obtido as provas necessárias para a condenação. Aqui a piadinha é nos Estados Unidos que ele não quer o pai conversando com a mãe sobre o filho, ele não quer mais ser presidente quando ele crescer. Agora ele quer ser um delator, né? Porque isso nos Estados Unidos às vezes está virando até carreira. Funciona muito bem, então a lógica e a expressão americana é stick and carrot approach, né? O stick é o porrete e o carrot é a cenoura. Então, você está trazendo uma cenourinha falando, vem fazer a delação, porque eu te dou esse mundo aqui maravilhoso, não vai ter oferecimento de denúncia, ou eventualmente vai ter uma progressão de pena boa, assim, que não estaria de outra forma disponível para você, mas se você não vier, sua vida vai ser um inferno. E eu acho que os incentivos, a forma como se construiu a Lava Jato, claro, o Moro tem um porrete bom, etc., mas os incentivos, para mim, da forma como eu leio os acontecimentos, também tem a ver com a decisão do STF, que determinou que as penas passariam a ser cumpridas a partir de decisão de segunda instância, e teve o efeito Marcos Valério. Ninguém mais lembra, mas teve delação no mensalão, que foi do Funaro, né, que o Funaro agora ganha uma relevância, mas Funaro esperto fez delação no mensalão, e o Marcos Valério, que acho que tinha uma participação marginal comparado com outros participantes do mensalão, teve uma condenação altíssima, ainda, acho que, se eu não me engano, cumpre ainda a pena de prisão. E da experiência que eu tenho de alguns clientes de Lava Jato, tem esse pensamento, essa referência de mensalão, essa referência de que vai sair condenação de segunda instância, e aí eu vou ter que passar já a cumprir pena, não é só depois do trânsito em julgado pelo STF, mas numa perspectiva temporal muito mais próxima do que a gente estava habituado. E, claro, o próprio Moro tem uma política rigorosa de penas, mas até comparado com outros juízes, eu acho ele bem razoável na gradação da pena, mas ele é rápido na emissão das decisões. Então, essa lógica vale para qualquer programa de leniência, o programa de colaboração premiada para as pessoas físicas, programa de leniência do CAD, programa de leniência da CGU. Resultados da Lava Jato, né? Acho que os números impressionam, isso tem um site específico da Lava Jato, quase 2.000 procedimentos instaurados, 158 acordos de colaboração premiada, e uma crítica que se faz é quando basta, né? Qual que é o limite? O Ministério Público vai ficar fazendo acordos de colaboração premiada a todo tempo em relação à mesma operação? Claro que tem um juízo de conveniência e oportunidade que, para mim, é do Ministério Público ou é da Polícia, da Polícia Federal, enfim, da Polícia competente. É difícil fazer esse julgamento para a Operação Lava Jato porque, de fato, são várias fases. Acho que a última foi a 34ª fase. Então, são fatos novos. O início da Lava Jato e o foco inicial, que era a Petrobras, há muito tempo foi superado. Então, me parece que, de fato, com algumas exceções, enfim, teve acordos de delação que a percepção externa era que a colaboração foi muito limitada, que pouco foi mostrado além das palavras do colaborador, poucas evidências foram mostradas, mas, no geral, acho que eles têm conseguido um bom equilíbrio. 10 acordos de leniência e um TAC. Esses acordos de leniência, como o ministro falou, têm o desafio de
tem muita gente querendo entrar no palco. Então, você firma um acordo com o Ministério Público e em 2014 para 2015, quando começou a fase voltada para as empresas, para as empreiteiras, teve um movimento ali, inclusive chegou a circular uma minuta de guichê único. Então, CGU, MPF, CAD e AGU sentariam na mesma mesa e negociariam um acordo de leniência com as pessoas jurídicas interessadas em firmar acordo. Isso não foi adiante por uma guerra de egos ali, principalmente uma desconfiança do Ministério Público com a CGU. Infelizmente, essa insegurança jurídica ainda está presente, então você faz acordo com um órgão, não significa que o outro vai concordar, tem uma tensão com o TCU, e é um fato que algumas das empreiteiras relatam ilícitos envolvendo ministros do TCU, então isso também gera um pouco de conflito de interesses que, até no meu ver, não está muito explorado na imprensa, mas alguns dos fatos que vieram nesses acordos de delação são relacionados a ministros do TCU que estão votando nesses acordos de leniência. Então, também tem que estar atento para eventual conflito de interesse nesses casos. Imagino que em algum momento a Justiça Militar também vai se deparar com acordos de colaboração premiada. Os acordos da Lava Jato, alguns deles estão disponíveis para terceiros, então a linguagem do acordo é mais ou menos, claro, as condições de cada acordo são diferentes, mas a linguagem, a estrutura do acordo é muito similar, como o ministro falou, começou ali no caso Banestado, para os casos do acordo de leniência, mimetizou um pouco os próprios dispositivos do acordo de leniência do CAD. Em geral, são acordos, acho que bem feitos. A homologação, poucas vezes a gente vê interferência judicial nas cláusulas. Esse aqui era o acordo do Ricardo Pessoa da UTC, que curiosamente, para mim sempre foi uma curiosidade, ele fez acordos de colaboração premiada à pessoa física, a PJ estava sem acordo até agora, eles fizeram acordo com a CGU, não fizeram acordo com o Ministério Público. E sobre a questão dos danos que o ministro comentou, o que me chama a atenção, talvez é como essa discussão está se invertendo, porque o que a lei diz é que o acordo de leniência não isenta a parte de indenizar pelos danos causados. Não isentar a parte de indenizar pelos danos causados não significa que você precisa se comprometer a indenizar e fixar o valor da indenização ou fixar o valor do dano no próprio acordo de leniência. Você poderia ter essa discussão em separado e no cível. E na justiça discutir critérios e valores, porque é uma discussão muito difícil mesmo quantificar dano. É a mesma situação no caso do acordo de leniência do CAD. Também firmar o acordo de leniência com o CAD não significa que a parte signatária se isenta de indenizar os danos, mas ela vai enfrentar essas ações num futuro, vai discutir no judiciário. O CAD não entra nessa contenda de quantificar danos, porque é muito demorado e os critérios são muito questionáveis. E eu acho que é esse caminho que deveria ser construído para os casos da lei anticorrupção. Deixar essa discussão de danos, ou pelo menos esgotar essa discussão de danos em outra esfera. Você pode até ter um valor X voltado para indenizar o dano, mas que aquilo não significa o esgotamento do cálculo, inclusive para permitir a celebração desses acordos. Acho que os dispositivos da Lei 12.850, o ministro já passou por todos eles, né? O artigo 4º, o artigo 5º tem tem a base aí do que é o acordo de colaboração premiada para a pessoa física. Tem tanto essa situação de imunidade, que na minha experiência, lidando com o Ministério Público tem muita dificuldade, pelo menos histórica, talvez a Lava Jato tenha mudado isso, mas de ficar confortável com o conceito de imunidade. Então, no CAD, o acordo de leniência significa imunidade, desde que não tenha já uma investigação em andamento. Se tiver uma investigação em andamento, é redução da sanção até 2/3, que é a linguagem que a gente vê aqui também. Mas se a autoridade ainda não tinha conhecimento dos fatos, não tinha investigação em andamento, é imunidade. E, de novo, por conta dessa lógica de que, se não fosse por isso, aquela pessoa não tinha os incentivos para a delação.
E toda essa discussão de delação, o que é importante ter em mente é a gente tem que tentar se afastar dessa discussão de caso a caso. Então, às vezes, vai gerar algum sentimento de injustiça, eventualmente, voltando ali no caso da JBS. Nossa, mas fizeram tanto e não teve nem oferecimento de denúncia. Aliás, a lei do CAD também, isso é uma lei muito peculiar, né? O legislador, na lei do CAD, é uma lei administrativa que estabelece sanção para a pessoa jurídica e para a pessoa física para ilícitos administrativos. Firmado o acordo de leniência com o CAD, tem efeitos na esfera penal. Suspende-se o oferecimento da denúncia também. O CAD tem a participação das pessoas físicas. Não do Ministério Público. Não pela lei. Não, a lei não prevê. E aí era uma crítica que a gente recebia, né? Então, no começo era, mas o Ministério Público é o detentor da ação penal, não participa do acordo de leniência. E a forma como a gente... Nos processos, sim. Então, a solução encontrada à prática foi convidar o Ministério Público estadual ou federal, e às vezes os dois, então, porque também tem uma discussão de competência nos casos do CAD, a repressão a cartéis é federal, é competência federal, estadual, enfim, no geral é estadual, a não ser que tenha dano a interesse jurídico da União, então aí seria federal. Mas por conta dessas incertezas, passou-se a convidar Ministério Público estadual, federal, ou os dois, para assinar os acordos de leniência com o CAD. Eventualmente, essa seria a solução para o acordo de leniência da lei anticorrupção, mas ali tem uma peculiaridade, que é no processo do CAD você tem as pessoas físicas como investigadas também. Então, para cartel, no CAD você tem empresa e pessoa física. E no penal você vai ter a pessoa física. Na lei anticorrupção, você só tem a pessoa jurídica, você só tem a empresa. Então, a empresa vai lá e conta a história. Você quer trazer o Ministério Público para dar alguma segurança jurídica aqui, mas você não tem responsabilidade da pessoa física pela lei anticorrupção. Então, você deveria ter um sistema um pouco paralelo e, enfim, talvez algum mecanismo aí de cooperação, um acordo guarda-chuva para prever essa interação de Ministério Público e CGU e órgãos de administração pública na implementação da lei anticorrupção. Acho que esses pontos o ministro já trouxe a vantagem de falar depois do ministro, que me sobra pouco para falar, mas, enfim, essa questão da homologação judicial, dessa discussão que teve recentemente no STF, quais são os limites desse controle de legalidade que é exercido quando a colaboração premiada vira extorsão premiada. Então, em algum momento da Lava Jato, houve, ainda está pendente, mas as discussões saíram da mídia, um projeto de lei para impedir a colaboração premiada enquanto o réu estiver preso, né? Sob o argumento de que, então seria uma forma de extorsão. Por outro lado, pensem numa situação em que o sujeito não está sendo extorquido, ele realmente está preso por uma prisão preventiva legítima, e ele quer fazer o uso daquele instrumento para poder ter melhores condições de pena, enfim, ou até não cumprir pena restritiva de liberdade. Você está tirando daquele sujeito que está preso uma oportunidade, você está tirando uma opção de escolha dele. Então, toda essa discussão também precisa ter, a gente precisa ter a tranquilidade de ver os dois lados. E esse papel de delação como prova. Nenhuma sentença condenatória, esse é um dispositivo legal, será proferido com fundamento apenas nas declarações do agente colaborador. E aqui eu vejo uma diferença muito grande entre a prática do CAD e a Lava Jato está mudando isso um pouco, mas não muito. A prática do CAD e a prática do Ministério Público quando lida com as pessoas físicas. E talvez aqui, para quem for cuidar ou quem for negociar um acordo de colaboração premiada, tentar refletir mais a experiência do CAD do que, historicamente, a experiência do Ministério Público. O CAD, quando vai fazer um acordo de delação, negocia e tem acesso a todas as provas antes da assinatura.
Então, é diferente do de como historicamente o Ministério Público faz o acordo, que é, vamos fixar as condições, você se compromete a colaborar, o objeto do acordo é X, e aí a gente assina o acordo, em até 90 dias você vai me trazer as informações sobre X. Tá. Muitas vezes isso não acontece, o acordo já está assinado, o sujeito sabe que os incentivos agora mudaram, dificilmente o Ministério Público vai querer abrir o acordo. O que o CAD faz é, vamos discutir a minuta do acordo, traz todos os documentos que vão ser objeto da sua colaboração, quero ver se são suficientes, vão ser 170 anexos, 800 páginas de documento, o que seja. Traz o seu depoimento, traz o seu histórico da conduta, que tipicamente é um documento que relata, organiza a informação. Porque o mais difícil nesses esquemas, nesses ilícitos que tem muita gente envolvida, muito esquema, tudo era feito no ambiente de secretude, é muito difícil contar a história. Então, se você só tem um cara lá falando da memória dele, nossa memória, é difícil confiar na memória, né? A gente não é um gravador que a gente lembra de todos os fatos assim que eles acabaram de acontecer. Nossa memória, ela vai gravando trechos. E quando a gente precisa lembrar de algum fato, nossa memória vai atrás desses fatos que tem intervalos que a gente gravou e faz conexões entre esses fatos. Por definição, a gente sempre acaba reconstruindo a memória. Isso é cientificamente comprovado. Então, é óbvio que só o que o cara diz na memória não vai ser suficiente, vai ter buraco. Quando você vai reconstruir a história, não é bem aquilo que ele falou. Ele falou que estava lá no prédio X, mas não era no Y, que ele foi de manhã, mas você vai checar o registro de entrada do prédio era à tarde. Não foi em São Paulo, foi no Rio. Enfim, esse esforço de reconstrução da história tem que estar no colo do delator. E acho que o agente que negocia o acordo de colaboração premiada, ou o acordo de leniência, tem que forçar o delator a reconstruir aquela história, e, idealmente num documento escrito, colocar tudo aquilo na mesa. Aquilo é suficiente para você abrir uma investigação, condenar outros participantes? Ótimo, assina o acordo, começa o processo. E não inverter essa situação de primeiro assinar o acordo e depois vai vir a colaboração, porque o timing já vai ser diferente, o incentivo vai ser diferente, ele vai trazer menos coisa, o processo fica muito menos efetivo. Isso aqui, para vocês verem a evolução do programa de leniência do CAD. Então, reforma legislativa de 2002 introduziu o Instituto legalmente na lei do CAD. O primeiro acordo foi firmado em 2003, decorrente de um acordo de colaboração premiada no cartel de vigilância privada no Rio Grande do Sul. Então, tinha um cartel das empresas de vigilância privada, cartel que afetava as licitações públicas. O sujeito tinha feito um acordo de colaboração premiada, se não me engano, com a polícia. Esse caso chegou na Secretaria de Direito Econômico, foi proposto um acordo de leniência. Enfim, primeiro caso, vários outros se seguiram. Hoje, enfim, com o Lava Jato, aí, são mais de 60 casos já de leniência. E essa efetividade, né? Então, a gente vai estar sempre nesse dilema de deixar de punir alguém, que gera um pouco esse sentimento de injustiça nesse nosso inconsciente. Por outro lado, conseguir punir um número muito maior de esquemas criminosos e ter resultados efetivos para a sociedade. Seja por meio da interrupção da conduta, pagamento de valores expressivos. Então, de novo, o CAD tem mais de 50 anos. O CAD tinha recolhido zero, sei lá, 150 mil reais, um valor totalmente inexpressivo. Depois que vieram os casos de acordo de leniência, esses valores anuais recolhidos, 500 milhões há 2 anos, 600 milhões, 800 milhões no ano passado, esse número só cresce. Quais são as lições aprendidas do programa de leniência do CAD? Acho que para finalizar. E isso vale também para os acordos de colaboração premiada. Então, delação precisa ser voluntária. E a questão do vício de vontade é um dos critérios legais que o juiz precisa verificar quando a homologação judicial do acordo. Foi voluntário? É um procurador do MPF que soltou uma frase muito infeliz no auge da Lava Jato,
o passarinho para cantar ele precisa estar preso. Então, ele estava defendendo acordos de colaboração premiada, mas exatamente aqui numa vertente errada, né, caindo naquela história da extorsão. Então, prende o sujeito que aí a gente consegue extorquir uma delação dele. Isso não vale, né? Então, a delação não está com vício da vontade, é muito importante, é um critério de ilegalidade que precisa ser verificado quando há homologação. Provas diretas. Ou o sujeito traz as provas diretas, ou ele vai dizer para a autoridade policial ou para o Ministério Público onde elas estão. Então, olha, eu não tenho aqui, mas eu sei que se o senhor fizer uma busca e apreensão no lugar X, vai ter lá um armário cheio de drogas, ou um dinheiro escondido numa parede, ou, enfim, um corpo morto no chão. Mas ele precisa poder indicar para a autoridade onde estão aquelas provas, né? Toda a lógica é, eu vou deixar de te punir, eu vou te aplicar uma sanção menos rigorosa, para eu poder punir os demais. Para eu poder punir os demais, não vale só a sua palavra, eu preciso de prova. E aí esse mecanismo de construção de prova é um dos requisitos que deve ser exigido de programas de delação. E nessa mesma lógica, o benefício decorrente da delação premiada não pode ser aplicado ao réu que pouco ou nada traz de importante para desmantelar a associação criminosa. Como o ministro disse, no final do processo tem que ver se a colaboração foi efetiva. Então, as condições do acordo, claro, por uma questão de segurança jurídica, não deveriam ser revisadas, mas se o acordo foi cumprido, claro, isso tem que ser olhado. Então, se o sujeito não colaborou efetivamente, claro, tem algum grau de subjetividade nisso, eventualmente ele não vai fazer jus aos benefícios previstos no acordo. Negociação precisa ser confidencial, isso é muito importante. Então, tem casos e casos, eu poderia contar vários casos aqui de informações que foram vazadas, que afetaram diretamente a vida do delator. Eu contei aquele caso do cartel das vitaminas, a mulher do sujeito cometeu suicídio, o cara foi para a prisão, com base em uma legislação de proteção de informação da empresa suíça. Processo com regras claras e transparentes, previsibilidade essencial. Eventualmente tem até alguma regra no processo que é ruim para o delator. Não tem problema. Se isso tiver pré-estabelecido, faz parte do preço, não é caro nem barato, foi combinado. O sujeito fez uma análise de custo-benefício antes de ingressar antes de assinar aquele acordo. O que é muito ruim para o programa de delação é combinar uma coisa e 5 minutos depois vem outra e vem uma outra informação. Isso é muito ruim para o sistema. Você tem um efeito não só naquele caso concreto, mas um efeito de escala, né? Outros potenciais interessados vão pensar 2 vezes antes de contar a sua história perante a autoridade. E provas disponíveis para os outros réus ou representados. Então, claro que, uma vez firmado o acordo, uma vez apresentadas as provas, e elas sendo usadas em contra de outras pessoas físicas ou jurídicas, todo o material apresentado precisa ser disponibilizado para esses terceiros, inclusive a identidade do signatário do acordo. Acho que eram essas as considerações que eu queria trazer hoje e fico à disposição de vocês. Obrigada. Antes de encerrarmos, eu queria abrir para algum eventual questionamento da plateia, se alguém tiver alguma colocação. Tem uma colocação. Bom dia, excelências. Tenente Genguini, da Corregedoria da PM. É uma questão que a gente debate muito dentro da investigação do crime militar, na corregedoria, homicídios, casos de corrupção, seria o impacto que as provas trazidas da delação, da colaboração dentro do processo penal militar, como que elas iriam ter um reflexo na questão administrativa disciplinar, na questão exoneratória. Então, não me parece muito clara a legislação, ou ainda um avanço doutrinário do tema, com relação se poderia um acordo de colaboração premiada dentro de um caso de corrupção, de um caso de homicídio, de um caso de grupo de extermínio, vincular a autoridade disciplinar policial militar para um processo exoneratório ou não, ou mesmo no caso de qualquer outro servidor público.
O paralelo que eu faria com esse caso é situações em que você negocia o acordo, por exemplo, com o CAD, mas aquele mesmo fato te gera exposição em outras áreas, então exposição perante o CGU, e a CGU pode simplesmente pegar aquele fato e usar contra aquele sujeito que delatou, que é isso que você quer dizer, né? Então, teve uma colaboração premiada, você vai pegar aquela decisão e vai usar aquilo para exonerar o sujeito, né? O que ele deve, acho que pode, mas o que ele deveria fazer seria negociar em conjunto, usar paralelamente, tentar conversar na corregedoria, ao mesmo tempo em que ele está negociando acordos de colaboração premiada. O que a gente vê, por exemplo, nos casos da Lava Jato, você precisa as empresas precisam da colaboração das pessoas físicas para falar, né? A empresa não tem memória. A empresa é um feixe de relações jurídicas. A gente tende a pensar assim, nossa, a empresa é um monstro. A empresa é um feixe de contratos. Tem fornecedor, tem cliente, tem empregado. E na hora que você está punindo em demasia a empresa, você está punindo o cliente que não vai ter o serviço, o fornecedor que não vai receber e o empregado que vai ser mandado embora. E aí, no caso da Lava Jato, para incentivar as pessoas físicas a falarem, eu advogo para Camargo Correia. A gente negociou a criação de um programa de leniência interno, inspirado no programa da Siemens. Então, a Siemens, até o caso da Lava Jato, era o maior caso de corrupção do mundo, 1,3 bilhão de dólares pago em corrupção. Eles pagaram 800 milhões de dólares para fazer um acordo com o Departamento de Justiça norte-americano, pagaram para autoridades alemãs, etc., e eles também lançaram um programa de leniência interna para as pessoas falarem. Então, o que a gente falou para o Ministério Público é, olha, eu vou lançar lá para as pessoas falarem. Só que, se elas começarem a falar, e eu não garantir que não vai ter sanção trabalhista, não vou mandar elas embora, ninguém vai falar, ou eles vão falar menos, ou vai me contar metade da história, ou não vai colocar no chefe ou não vai, enfim. Os incentivos vão ser meio tortos. Eu vou colocar no acordo de leniência, então, que eu vou ter esse programa e que eu não vou aplicar sanção trabalhista para aqueles que colaborarem. E, de fato, tem esse dispositivo, e isso é público, no acordo de leniência da Camargo, que até onde eu sei, e aí isso não vi o acordo, mas é o que eu ouvi, também foi replicado no acordo da Odebrecht, que é a previsão de não aplicar sanções trabalhistas para aqueles que decidiram colaborar. Claro que isso tem um limite, né? Para caso em que você, de fato, precisa limpar a casa, virar a página, tem uma cultura de corrupção, etc. Para casos muito extremos, faz sentido você falar, gente, ó, vem aqui 90 dias, todo mundo me conta tudo, não vou sancionar ninguém, a partir de agora não pode mais fazer bobagem. Ok. Se você toda hora fizer isso, você nunca consegue parar com essa cultura na empresa, porque o sujeito vai continuar achando que ele pode subornar um agente público, que depois ele não vai ser mandado embora, basta ele contar a história para a empresa vai negociar um acordo e está tudo bem, né? Então, eu acho até que, em casos extremos, vale a pena o sujeito, e aí vai ter que ser construído caso a caso, né? Tem talvez esse precedente aí que dê para fazer um paralelo de não aplicar sanções trabalhistas, demissão, aliás. Também tem casos na Lava Jato em que empregados foram demitidos por justa causa, por conta de fatos reportados na Lava Jato, o Ministério Público mandou reverter a justa causa. Então, talvez dê para fazer um paralelo assim, mas se eu fosse o delator, acho que eu me preocuparia em tentar negociar em paralelo com a Correge e, enfim, com a autoridade competente para tentar não ter a aplicação da sanção. Nós temos mais um questionamento aqui. Bom dia, professora. Meu nome é Dalton, sou juiz da casa, parabéns pela palestra. Ainda na pergunta do tenente, vamos supor que o acordo não tenha sido feito também com a parte disciplinar. Poderia fazer o paralelo da interceptação telefônica, pedir para o juiz penal como prova emprestada e utilizar no processo disciplinar como fonte de prova? A questão se é de demissão e expulsão e eu considerar uma outra pena, não, porque não tem legislação. Mas eu poderia fazer esse paralelo da prova emprestada, sendo autorizada pelo juiz da causa penal, para utilizar no processo disciplinar como fonte de prova?
Acho que o paralelo, sim. E aí é o que a gente vê também nos casos da Lava Jato, em que, infelizmente, não tem coordenação entre autoridades. Você vê a CGU pedindo provas que foram apresentadas no âmbito de acordo de leniência firmado com o Ministério Público Federal e o juiz Moro deferindo esse empréstimo de provas. Mas, de novo, assim, acho que vale uma reflexão interna de vocês, que é, também você não quer, você quer dar incentivo. Cada caso vai ser um caso extremo eventualmente vai ser expulsão, mas você também quer dar incentivos para as pessoas falarem, né? Então, eventualmente, num começo de um programa desse Instituto de Colaboração Premiada na organização de vocês, ser um pouco mais, não sei, enfim, é uma reflexão que vocês precisam ter, porque também bater logo no começo, eventualmente ninguém mais vai colaborar, né? Não sei. Acho que é delicado. Mais algum questionamento? Eu só gostaria de encerrar. Pega lá. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, eu queria agradecer em nome do presidente Silvio Oiama, agradecer a presença do ministro, da professora, agradecer a todos os presentes, dizer da satisfação de tê-los aqui, principalmente todos os pontos que foram colocados e elucidados. Eu tenho certeza que, embora não tenha tido muitas perguntas, algumas situações serão comparadas com a instituição militar, principalmente, que é com quem nós lidamos, e a analogia para esse processo trabalhista ou para esse processo que agora foi comentado, principalmente em relação à pergunta do tenente, muito pertinente, porque dentro da instituição militar há de se considerar muito o peso da transgressão. E isso, quando colocado, quando é negociável, isso pode ser complicado para uma instituição que tem na hierarquia e disciplina os seus pilares principais, né? Mas, mais uma vez, eu queria agradecer a presença de todos, entregar ao ministro um certificado para uma lembrança da nossa Justiça Militar sobre aqui a palestra. Muito obrigado, ministro. Obrigado também uma lembrança. Esse é um livro histórico e também um livro de doutrina e jurisprudência, editado quando dos 75 anos do nosso tribunal, e o mesmo eu faço para a professora. Muito obrigado pela presença, viu, professora? E pela brilhante palestra que ambos proferiram. Muito obrigado a todos. Né?